Ouviremos agora o Dr. Alberto Pellegrini com o tema Determinantes Sociais, Conceito e Ação para a Promoção da Saúde. Bom dia a todos. Eu queria inicialmente agradecer os organizadores pelo convite. Eu acho que convidar alguém para falar sobre determinantes sociais da saúde na discussão de um programa, de um problema específico como é a dengue, expressa bem essa visão bastante ampla deste programa, não é? Como já mencionou Antônio Ivo no início, de um programa que busca enfrentar um problema concreto, mas com uma visão bastante ampla de saúde pública, que inclui os determinantes sociais. E no momento que se faz isso, que se inclui uma perspectiva de determinantes sociais, não se pode ser contemplativo, não é? Falar de determinantes sociais de uma maneira abstrata. Implica num compromisso com a ação, implica num compromisso com a transformação das condições sociais que geram a doença e as enfermidades como a que estamos tratando. Os determinantes sociais são causados pela ação humana e, portanto, eles são passíveis e devem ser transformados pela ação humana. O Paulo Sabrosa fez uma excelente apresentação de como tratar o tema do dengue desde uma perspectiva dos determinantes sociais. Eu vou tratar o tema dos determinantes sociais de uma maneira um pouco mais geral. Vou me referir de passagem ao tema da dengue como exemplo, mas vou tratar, como disse, de uma maneira um pouco mais geral desses determinantes. E o título dessa minha apresentação expressa o que eu disse antes, o compromisso com a ação. Vou falar algo sobre conceito de determinantes sociais, que é um conceito mais ou menos difundido, muitos de nós, quase todos nós sabemos do que estamos falando quando nos referimos aos determinantes sociais, mas vou tentar homogeneizar um pouco esses conceitos e imediatamente passar para uma discussão da ação, de qual é a ação transformadora sobre os determinantes sociais que podem ser desenvolvidas e que vocês, através desses programas, estão dando um exemplo, né, de trabalho com os determinantes sociais. Vamos ver se eu consigo... Não consigo. Como é que é aqui, Paulo? Tá bom. Nem sempre, né? Bom, como eu disse, todos nós mais ou menos temos uma ideia do que estamos falando, do que estamos tratando quando falamos de determinantes sociais. Mas a Comissão Nacional sobre Determinantes Sociais, que foi criada em 2006 e encerrou seus trabalhos em 2008, propôs essa definição, né, de determinantes sociais como fatores sociais, econômicos, culturais, étnicos, psicológicos e comportamentais que influenciam a ocorrência dos problemas de saúde e de seus fatores de risco na população. Como vocês veem, é uma definição bastante abrangente, que inclui determinantes desde psicológicos e comportamentais até determinantes bem mais gerais relacionados às condições de vida e trabalho. A Comissão sobre Determinantes Sociais da OMS fez uma definição também bastante mais modesta, que em uma frase diz mais ou menos a mesma coisa, são as condições sociais em que as pessoas vivem e trabalham, né? Bom, há vários modelos que buscam esquematizar o que nós entendemos por determinantes sociais. Nós escolhemos esse porque é um modelo bastante didático, bastante simples e mostra os diversos níveis de determinantes sociais, não é? Se nós começarmos por esse nível mais inferior, né, mais inicial, aí nós estamos relacionando determinantes biológicos, não? Relacionados com a idade, com o sexo, com a genética das pessoas e dos grupos, e são mais ou menos tomados como dados, né? Mas a partir daí
nós temos, então, os diversos determinantes dispostos em camadas. O primeiro deles, o estilo de vida dos indivíduos, que muitas vezes nós entendemos como algo que não é um determinante social, um determinante individual, que tem a ver com o comportamento, com o juízo de cada um. Na realidade, sabemos que esses estilos de vida também são condicionados socialmente por questões culturais, econômicas, disponibilidade e acesso a bens e serviços, e que condicionam o estilo de vida. Portanto, eles também fazem parte dos determinantes sociais nessa primeira camada. A segunda camada tem a ver com redes sociais e comunitárias, que cada vez mais assumem importância na literatura como um determinante social importante, que tem a ver com a trama de relações que existe numa determinada comunidade ou numa sociedade entre pessoas e grupos. E parece estar bastante clara a associação entre a riqueza dessa trama de relações, dessa coesão social e as políticas públicas voltadas para o investimento em capital humano. As sociedades que há mais coesão social, há mais participação, mais solidariedade e uma maior preocupação em investimentos em capital humano. Depois nós temos uma outra camada que tem a ver com condições de vida e trabalho, que é o mais óbvio quando falamos em determinantes sociais, tem a ver com as condições de habitação, saneamento, transporte, lazer, e também com os serviços essenciais relacionados à saúde, como serviços de educação e o próprio serviço de saúde. E na última camada nós temos as condições mais gerais, os macrodeterminantes, que têm a ver com a organização da sociedade, a forma como organiza a sua produção, as questões culturais, ambientais, etc. Portanto, quando nós falamos em determinantes e quando nós falamos em agir sobre determinantes, nós temos que levar em conta todo esse conjunto, esse complexo conjunto de determinantes nas suas diversas camadas. E quando tratamos de um problema concreto, como, por exemplo, o que estamos tratando aqui, a dengue, temos que levar em conta esses diversos determinantes para ter uma ação efetiva e eficiente sobre o problema, né? Não, agora já passou. Bom, uma outra definição que eu acho fundamental quando nós tratamos de determinantes sociais é a definição de iniquidade em saúde. Porque nós temos diferenças entre grupos e indivíduos que são geradas por aqueles determinantes que nós vimos lá embaixo no esquema de Whitehead, que são relacionados com idade, com sexo, com genética, não é? Que são desigualdades, entre parênteses, entre aspas, naturais. Mas quando nós temos diferenças, desigualdades geradas pelos determinantes sociais, pelas diferentes condições de vida, de trabalho, de acesso a bens e serviços dos diversos grupos sociais, nós temos as iniquidades, porque essas são consideradas diferenças injustas e evitáveis. E, portanto, no momento que nós identificamos essas iniquidades, nós temos o compromisso ético em combatê-las. Compromisso com a ação e o compromisso com a equidade, né? Deixa-me mostrar para vocês algo que pode parecer distante da nossa realidade, porque é um estudo bastante clássico, um estudo muito citado, feito em 81 por Marmot, que é o coordenador da Comissão de Determinantes Sociais da OMS, e ele tomou os funcionários públicos da Inglaterra, um grupo que vocês podem imaginar que seja aparentemente homogêneo, né? Funcionários públicos federais da Inglaterra, e foi analisar o risco de morrer por doença coronariana. E distribuiu esses funcionários em 4 grandes grupos de acordo com a hierarquia. E fixou em o risco de morrer por doença coronariana para aquele grupo de maior hierarquia. E encontrou esse diferencial, né? Vocês vejam que logo a seguir, em relação ao segundo grupo, na hierarquia dos funcionários públicos, já tem o dobro do risco em relação ao primeiro.
o terceiro grupo é 3 vezes mais o risco, e o último grupo 4 vezes mais. Ou seja, uma diferença muito significativa no risco de morrer por doença coronariana, simplesmente num grupo de funcionários públicos. E se nós vamos ver o que explica essa diferença, tomando aqueles fatores que sabemos que tem a ver com a doença coronariana, colesterol, fumo, pressão arterial, vocês vejam que ele explica parte da diferença. De fato, aqueles que estão no grau mais inferior da hierarquia fumam mais, têm a pressão arterial mais alta, mas não explica grande parte da diferença. Aquele 2,6 que vocês vejam na última coluna não é explicado por esses fatores conhecidos, porque aí justamente intervêm outros determinantes sociais, e é importante quando queremos agir sobre os determinantes sociais para diminuir as iniquidades, que conheçamos esses determinantes. A ação sobre os determinantes sociais tem que ser uma ação baseada em conhecimento, em informação, como enfatizou tanto o Sabrosa. E os determinantes sociais podem variar de acordo com o grupo que nós estamos nos referindo. Se nós tomamos aquele grupo lá, o último na escala, que tem 4 vezes mais risco, provavelmente os determinantes sociais a que eles estão submetidos, em relação às suas condições materiais de vida, condições psicossociais, aquela questão da trama de relações, de associações, de relações de solidariedade com a vizinhança e tudo mais, é diferente dos outros níveis. Então nós precisamos conhecer os determinantes em cada um desses grupos para poder incidir de maneira que essa brutal diferença que a gente vê aí possa ser minimizada, possamos então combater as iniquidades injustas, porque aqui se trata de iniquidades geradas pelos determinantes sociais. Essa recomendação, evidentemente, se aplica a qualquer problema que nós queiramos enfrentar. Não é? Se estamos falando de dengue, se estamos falando de qualquer outro problema, temos que conhecer essa distribuição e buscar diminuir as iniquidades a partir de um conhecimento de quais são os determinantes que estão incidindo sobre cada grupo. Este aqui é um outro esquema, diferente daquele primeiro que eu mostrei, que mostra que a partir de uma determinada estrutura social, não é? de como se distribuem as oportunidades de emprego, de acesso a bens e serviços, etc., nós temos, aqui do lado direito, uma determinada posição social, seja do indivíduo, seja de um grupo. E essa posição social vai definir diferentes graus de exposição, aí quando diz exposição específica, quer dizer que nós temos diferenciais de exposição a risco de acordo com as condições de vida, de trabalho dos diversos grupos. Não é? Então nós temos diferenciais de exposição. Bom, se assumimos que todos numa população têm exposição a um determinado risco, nós vamos ter um outro nível de diferencial, que é a vulnerabilidade. Nós vamos ter o diferencial de vulnerabilidade também dado de acordo com a posição social. E se nós tivermos os casos de enfermidade ou de agravos à saúde, nós vamos ver que também a gravidade ou as consequências dessa doença ou desse agravo à saúde são diferentes de acordo com a posição social dos indivíduos. E quando eu digo consequências, me refiro não só à gravidade da doença, né, ao seu avanço e gerar consequências como a morte, sequelas, etc., mas também as consequências sociais do que significa o fato de estar doente de acordo com as diferentes disposições sociais. Então, segundo esse esquema, se nós queremos atuar sobre as iniquidades em saúde, sobre essas diferenças geradas pelos determinantes e pela posição social dos indivíduos, nós teremos que pensar os fatores que estão determinando as diferentes vulnerabilidades, as diferentes exposições e as diferentes consequências dos agravos à saúde e incidir no sentido de diminuir a diferença de exposição, a diferença de vulnerabilidade e a diferença de consequências para poder ter sucesso em termos de diminuição das iniquidades. Bom, deixa eu falar rapidamente algo agora menos conceitual, mais relacionado à nossa
situação aqui no Brasil. Eu vou me basear muito no que está nesse relatório que foi publicado pela Fiocruz. Vocês receberam aí um sumário desse relatório, que foi entregue à Presidência da República no final do ano passado, com uma série de recomendações. Então, esse relatório mostra uma série de coisas, e eu destaquei algumas coisas que eu acho importante a gente mencionar, tanto por problema que nós estamos mencionando aqui de dengue, como de problemas de saúde em geral na população brasileira. Vocês vejam, por exemplo, que o país, em 1960, era um país eminentemente agrário. 55% da população estava vinculada ao setor primário. Era um país eminentemente agrícola em 1960. 40 anos depois, no ano 2000, vocês vejam que aquilo que era 55% da população que estava envolvida no setor primário passou a 17%, eu não vejo bem daqui, mas é em torno disso, na verdade, aquela coluna em azul. Caiu muito. E a coluna, essa marrom, aumentou muito, que é relacionada ao setor serviços. Então nós passamos de um país agrário a um país basicamente urbano, onde a maior parte da população está envolvida em atividades industriais e de serviços, em apenas 40 anos. E vocês vejam, as consequências disso, evidentemente, são várias, né? Aqui, por exemplo, a questão da urbanização. Se em 1960 nós tínhamos 55% da população vivendo em áreas urbanas, nós temos no ano 2000 mais de 80%, e hoje quase chegando a 90%. O que isso significa? Que em 40 anos, bom, e tem que levar em conta que em 1960 nós tínhamos 70, 80 milhões de habitantes, e em 2000 nós temos 180 milhões de habitantes. Então nós temos um brutal aumento da população vivendo em áreas urbanas em muito pouco tempo. Vocês imaginam o que isso significa em termos de pressão para os serviços urbanos, habitação, saneamento, transporte, lazer, não é? Em apenas 40 anos nós tivemos essa brutal mudança demográfica com uma grande maioria da população urbana. E mais da metade desse período durante um período de exceção, de ditadura, onde não podiam se expressar os diversos interesses da sociedade através de uma manifestação democrática, de participação política, de influenciar as políticas públicas para dar conta desse problema explosivo. Então não é à toa que estejamos vivendo, né, problemas sérios como esse que estamos discutindo aqui e muitos outros, né, dada essa explosão que ocorreu em tão pouco tempo, com muitas consequências, não é? Nós já vimos aí a questão da urbanização, isso aqui é realmente... Bom, vocês vejam, por exemplo, a questão demográfica. Em 1960 nós tínhamos 6 filhos para cada mulher. E no ano 2000 nós temos 2,3 filhos para cada mulher em idade fértil. Mas, como bem disse o Sabrosa, nós não podemos falar em médias, principalmente quando temos esse enfoque dos determinantes sociais e da busca dos diferenciais nas condições de saúde para poder atuar no sentido de diminuir esses diferenciais, essas iniquidades. Vocês vejam essa pesquisa com dados de 2006, que foi divulgado ano passado, vocês vejam que essa é a PNDS de 2006, que está na coluna em marrom. Vocês vejam que aquele dado de 1,8 na fecundidade, ou seja, 1,8 filhos por mulher, vocês lembram que eram 6 em 1960, passou em 2006 a 1,8 filhos por mulher em idade fértil. Se nós fizermos uma análise de como isso se distribui por escolaridade da mulher, vocês vejam que nós temos desde 4,2 filhos por mulher, até, para aquelas que não têm nenhum grau de escolaridade, até 1 filho por mulher para 12 anos ou mais. E com essa escadinha, esse gradiente, de acordo com os anos de escolaridade. Poucos anos de escolaridade já fazem uma tremenda diferença na taxa de fecundidade.
Bom, isso que acontece com a chamada transição demográfica no nosso país, acontece com todas as outras transições, a transição epidemiológica, a transição nutricional, o que vocês queiram. São transições incompletas, onde há muita superposição e onde há esse fenômeno marcado das iniquidades, né, de diferenças relacionadas com determinantes sociais, né. Aqui só para mostrar, por exemplo, a proporção de mulheres que alguma vez na sua vida, ou com mais de 25 anos, que alguma vez na sua vida tiveram acesso a um exame de mamografia. Vocês vejam como varia de acordo com o grau de instrução. As mulheres sem instrução ou com menos de 1 ano de instrução, em torno de 25% delas tiveram, em algum momento da sua vida, acesso à mamografia. Ao passo que esse percentual passa a 70% naquelas com 15 ou mais anos de escolaridade, também com um gradiente bastante marcado. Isso para mostrar mais um tipo de iniquidade. Aí, tomando um exemplo, no relatório aí da comissão há dezenas de outros exemplos, sempre mostrando essas diferenças relacionadas, aqui no caso com escolaridade, que é um determinante social, mas relacionado com renda, com local de moradia e vários outros determinantes. Então nós temos que levar em conta essa diferença se nós queremos melhorar o nível de saúde da população e combater as iniquidades, né? Porque se não fizermos isso, se tivermos uma ação que não leva em conta os diferentes determinantes para cada grupo social, nós até podemos ter uma melhoria no nível geral de saúde da população, medida em termos promédios. Mas pode ser que tenhamos, inclusive, aumentado o grau de iniquidade, porque se beneficiaram mais aqueles que já estavam em melhores condições. Isso acontece, por exemplo, em campanhas contra o fumo, né, onde há uma melhora, mas aqueles que têm mais acesso à informação se beneficiam mais do que outros grupos, né. Bom, passada essa parte assim, mais conceitual, de exemplos, etc., vamos falar um pouco mais sobre ação sobre os determinantes sociais. Nós retomamos aquele nosso exemplo, que mostra os vários níveis de determinantes, e dizemos que para qualquer problema, nós temos que levar em conta como é que se combinam, como é que se organizam esse conjunto de determinantes na incidência sobre aquele problema específico, não é? Então temos que atuar sobre determinantes proximais, relacionados mais aos indivíduos, determinantes intermediários, relacionados às condições de vida, e determinantes mais gerais que têm a ver com a macro-organização da sociedade, não é? E nós temos que agir sobre esses vários níveis de maneira coordenada, e para isso nós temos que, evidentemente, ter um trabalho intersetorial. Esses determinantes não são objetos somente do setor saúde, evidentemente, implica numa ação coordenada intersetorial, implicam numa participação social, não no sentido instrumental, como bem alertou o Paulo Sabrosa, de fazer com que a população se encarregue de resolver seus problemas e o Estado se retira dessa responsabilidade. Quando nós falamos em participação social, nós falamos em mobilização, em organização, na luta pelos seus direitos, na luta pela definição e implementação de políticas públicas que tenham a ver, então, com a ação sobre os determinantes sociais, além da participação da implementação nas próprias ações. E um terceiro pilar dessas ações é a evidência científica. Talvez esse esquema aqui mostre melhor que qualquer ação sobre os determinantes sociais, seja proximal, distal ou intermediário, tem obrigatoriamente que estar baseado nesse tripé. Precisamos ter uma coordenação intersetorial, um trabalho conjunto nas diversas esferas da administração pública, municipais, estaduais e federais, uma coordenação intersetorial. Precisamos ter evidência, informação adequada, em tempo e que seja acessível àqueles que tomam decisões e participam das decisões, e devemos ter a participação social, que é a consciência do problema e a mobilização da comunidade em relação a esse problema. Então, esse tripé, qualquer que seja a política que estejamos falando, independente da política específica, esse tripé deve sustentar essa política, não é?
Bom, com relação às estratégias para trabalhar em cuidados de saúde com base nos determinantes sociais, a história nos mostra que há vários tipos de estratégia, né? Uma primeira é algo que tem a ver muito com a ação intersetorial e que é buscar analisar qual seria o impacto para a saúde das intervenções nos diversos níveis da administração pública. Nós temos programas nos vários ministérios ou secretarias, e a própria comissão fez um levantamento mostrando que há muitos programas que incidem sobre os determinantes sociais, mas não temos clareza, quando definimos esses programas nos outros setores, de qual vai ser o impacto na saúde. Então seria importante que toda vez que se definam políticas e programas em qualquer setor, que se leve em conta o possível impacto sobre a saúde, como ocorre, por exemplo, com o impacto ambiental, que hoje já está mais ou menos consolidada a preocupação de conhecer o impacto ambiental de qualquer intervenção em infraestrutura, por exemplo. Então, uma primeira estratégia é a análise do impacto sobre a saúde dessas ações. A segunda estratégia tem a ver muito com o programa que nós estamos comemorando hoje, não é? Que é a estratégia doença específica, não é? É quando se parte de um problema concreto. Há um risco nisso, não é? Porque muitos desses programas que tratam de um problema específico, uma doença específica, muitas vezes se limitam aos determinantes proximais. Então a luta se transforma na luta para conseguir o medicamento, ou na luta para transformar um determinado comportamento, não é? E não leva em conta determinantes de outros níveis, como nós mencionamos aqui. Esse é um risco. Mas há uma grande vantagem nessa estratégia, que é mobilizar em torno de um problema concreto, em torno de um problema que a comunidade reconhece, né? O dengue é um problema, todo mundo mais ou menos tem consciência de que é um problema importante, principalmente com a epidemia do ano passado. Então há uma mobilização, há um interesse da comunidade em trabalhar em torno desse problema. Então tem que se aproveitar esse interesse para um enfoque a partir dos determinantes sociais, que é como vocês vêm fazendo no programa. O outro enfoque, evidentemente esses enfoques podem ser combinados, não são excludentes, né? O outro enfoque é o enfoque de cenários, que é o que mencionou o Paulo Sabrosa, que tem a ver com ações numa escola, num local de trabalho ou numa comunidade, né? A vantagem desse tipo de enfoque é que há uma sensação de pertenência. Quando eu trabalho para melhorar a situação do ambiente, transformar em um ambiente saudável a minha escola, o meu local de trabalho ou o meu local de moradia, há uma sensação de pertenência, há uma mobilização, porque eu vou fazer algo em benefício meu, da minha família e dos meus vizinhos e das pessoas próximas, né? Então, essa é uma vantagem. A desvantagem desse enfoque seria, outra vez, imaginar que só com ações a esse nível, só com ações ao nível local, eu posso resolver todos os problemas, né? Quando eu perco de vista que há determinantes mais macro, né, que têm a ver com outros níveis que também implicam na minha participação como cidadão e como grupo organizado. E há estratégias relacionadas com grupos específicos, em geral com grupos mais vulneráveis, como crianças, idosos, grupos marginalizados, que são, então, estratégias voltadas para esses grupos com um enfoque de determinantes. Como eu disse, isso tudo pode ser combinado em torno de um problema concreto, que é o exemplo que vocês estão dando, trabalhando um problema concreto que é o dengue, trabalhando num cenário específico, que é a comunidade de Manguinhos, com estratégia em torno dessa doença. Né? Bom, eu queria, para finalizar, dizer que, uma vez terminado... Deixa eu passar um outro... Uma vez terminado o trabalho da comissão e entregue o relatório, a nossa expectativa é que esse relatório não fique na gaveta de alguma autoridade, né? Mas que ele efetivamente se transforme em ações e as recomendações sejam seguidas. Então, há uma série de propostas dentro da nossa Fiocruz de desenvolver estudos, de apoiar políticas,
de produzir informações relacionadas aos determinantes para viabilizar, então, a implementação das recomendações da comissão. Não é? Uma das iniciativas é esse portal sobre determinantes de saúde, que está numa fase experimental. O endereço é esse que vocês encontram. Vocês vão nesse endereço, vão encontrar já uma excelente coleção na literatura brasileira, mundial, e de locais da internet que tenham a ver com determinantes sociais. E de uma maneira bastante amigável, quer dizer, quando vocês são direcionados a um ambiente na internet, não vão ser jogados num amplo portal, por exemplo, no IBGE, mas especificamente vão encontrar aquela variável que vocês estão interessados, ou aquele determinante que vocês estão interessados, seja habitação, transporte, lazer, ou o que seja. Então, nós já temos no portal um acervo de informações atualizadas e que estão disponíveis. Mas a ideia é que isso se enriqueça com um trabalho do que nós estamos chamando de Observatório sobre Iniquidades em Saúde, que é um observatório que seria instalado aqui na Fiocruz, está em processo de, e que faria um monitoramento das iniquidades em saúde, né? Tal como fez a comissão, mas agora de uma maneira sistemática, e também um monitoramento das intervenções que são feitas sobre os determinantes de saúde, no sentido de avaliar essas intervenções, né? Além disso, nesse portal haverá cursos para capacitação de gestores na intervenção sobre os determinantes e informações direcionadas para diversos atores que tenham a ver com os determinantes e que são vários setores da sociedade, né, desde pesquisadores, gestores, profissionais de saúde e o público em geral, e espaços e oportunidades para interação desses diversos atores. Então, essa é uma primeira iniciativa, a criação desse portal, que está sendo enriquecido, e a criação desse observatório, que está ainda em processo, para dar continuidade às recomendações da comissão. Eu queria encerrar dizendo mais uma vez da minha satisfação de participar dessa comemoração. Eu acho que há muito realmente o que comemorar, e obrigado a todos pela oportunidade.